Chega este momento tão ímpar do culto, que é o momento no qual nosso Deus falará aos nossos corações por meio da sua palavra. Por isso quero convidar os irmãos para que possam assim abrir a palavra do Senhor no texto da carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 13. Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 13. Todos acharam o texto? Assim diz a palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-los de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém. Vamos orar nesse momento. Ó Deus, Pai amado, este momento tão ímpar, tão especial do culto, que é o momento no qual nós devemos fazer calar os nossos corações, nossa mente. As nossas preocupações, elas devem ficar de lado, para que estejamos tão somente atentos àquilo que o Senhor pretende nos falar, nos instruindo, nos edificando, transformando a nossa vida, mudando a nossa mente, mudando o nosso conhecimento, para que nós sejamos transformados para o louvor da tua glória. Nós te pedimos, ó Deus, ilumina-nos com o teu Espírito. Ajuda a nossa mente, o nosso entendimento, para compreender a tua palavra, e que esta compreensão, ela não apenas fique pairando em nossa mente, mas que este conhecimento, a compreensão da tua palavra, alcance o nosso coração, transformando a nossa vida. Ó Deus, agradecemos a ti pelas bênçãos derramadas sobre cada um de nós, pelas bênçãos derramadas sobre a tua igreja. Ó Deus, pela prosperidade que tu tens trazido para nós, para a nossa vida, para as nossas famílias e para a nossa igreja. Agradecemos a ti pelos dízimos e ofertas trazidos pelos teus servos a este casal Pilatos, e pelos donativos, ó Deus, também apresentados para a assistência social. Dá-nos a tua graça, ó Deus, nesse momento, e traz sobre nós esta bênção tão maravilhosa que é da edificação pela tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. O apóstolo Paulo, irmãos, após ensinar diversas classes dentro da igreja a viverem como alguém que está cheio do Espírito de Deus, Paulo terminou o capítulo 5 falando para os maridos e esposas. Depois ele começa no capítulo 6 falando sobre a relação harmoniosa entre pais e filhos. Depois ele fala de uma relação harmoniosa também entre servos e senhores. Mas agora, a partir do versículo 10 deste capítulo 6, o apóstolo nos ensina a nos preparar para a batalha espiritual. Ele nos ensina a lutar e nos mostra que esta luta, esta batalha espiritual, ela não é contra a carne, nem contra o sangue, não é carnal, não é uma luta física, mas que esta luta, ela é espiritual. E há algo, meus irmãos, que nós devemos atentar. O nosso inimigo, o diabo, não é um mito, não é uma figura como alguns entendem assim. Não, ele é real, ele existe. Mas há um outro erro também que nós não podemos cometer, que é exaltar o seu poder
como se ele não estivesse debaixo da soberania e da permissão de Deus. Paulo está nos dizendo: há uma batalha espiritual, há uma batalha contra o inimigo de nossas almas, e vocês precisam saber que precisamos tomar a armadura de Deus na luta contra o mal. E este é o tema que eu quero assim trazer para a nossa reflexão nesta mensagem: tomar a armadura de Deus na luta contra o mal. O que precisamos fazer nesta batalha espiritual que nós devemos encarar? A primeira coisa que a palavra de Deus nos ensina é que precisamos nos fortalecer no poder do Senhor. O versículo 10 nos diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo afirma que o fortalecimento para a batalha espiritual não emerge da nossa própria força, das nossas próprias atitudes, das nossas próprias condições. Não, é necessário que nós busquemos nos fortalecer no poder de Deus, nos fortalecer na sua força irresistível e soberana. Neemias, no capítulo 8, versículo 10, naquele momento no qual ele estava ali numa luta, numa empreita para levantar os muros que estavam derrubados, ele disse para aqueles que estavam ali diante dele, aqueles para quem ele estava coordenando, ele disse: comei, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A nossa força, ela está no Senhor. É necessário compreendermos, irmãos, que devemos tomar os recursos necessários para vencer a batalha espiritual. O nosso inimigo, ele é espiritual. Precisamos, portanto, da força do Senhor para enfrentá-lo. O nosso inimigo não são os homens, não são os poderes humanos, as instituições humanas. Eles são muitas vezes usados como instrumentos, como meios pelo nosso inimigo espiritual, o inimigo das nossas almas, que é o diabo. Paulo aqui, quando ele fala de que devemos nos fortalecer no poder do nosso Deus, ele utiliza ali a palavra grega kratos, que significa ação poderosa, o poder, o domínio de Deus. A batalha espiritual, meus irmãos, não se vence com óleo ungido, não se vence com campanhas, não se vence com tantas invenções que as igrejas dos nossos dias têm criado. A batalha espiritual a gente só pode vencer se nós nos fortalecermos no poder do Senhor. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Está muito claro para nós neste português que nós podemos entender. E aí, quando a gente busca fazer uma interpretação profunda, necessária da palavra de Deus, e a gente olha ali para o manuscrito do texto original, Paulo diz: vocês precisam se fortalecer na ação poderosa, no domínio de Deus. E aí depois Paulo utiliza outra palavra grega que chama ixos, ou seja, é quase que uma redundância aqui. Ele diz: vocês precisam se fortalecer na ação poderosa da habilidade de Deus de fazer feitos extraordinários. Quando nós olhamos para o texto grego, é isso que está dizendo. Nós precisamos tomar da armadura de Deus, nos fortalecendo do poder do Senhor, da sua ação dominadora, da sua habilidade de fazer grandes feitos. É preciso, meus irmãos, entendermos que na batalha espiritual nós não podemos esquecer da soberania de Deus.
E eu vejo muitos falando sobre a batalha espiritual e falando da ação do diabo, e muitas vezes dizendo que até uma dor de cabeça que a gente possa sentir, o pneu do carro que fura na viagem, o carro que quebrou, o dinheiro que faltou, é uma ação do diabo. E coloca o diabo como um ser soberano, e esquece que Deus é soberano e é Senhor de todos, porque o diabo ele é criação de Deus. E Lutero dizia, o diabo de Deus, porque ele foi criado por Deus. E essa semana, eu conversando com Yali e Pietro, e Yali me fez a pergunta: meu pai, a serpente enganou a mulher e o homem. E eu disse para ela que ali era o diabo, naquela serpente, e ela disse: mas meu pai, não foi Deus quem criou o diabo? E por que ele age? Ele faz o mal. Ele faz porque Deus deixa ele fazer, ou porque ele é muito poderoso? E eu explicando para ela, ele faz porque Deus permite que ele faça. E ele age até onde Deus permite que ele vá. E quando ele buscou estragar a vida de Jó, Deus perguntou para ele: de onde tu vens? E rodear a terra, passear por ela. E ele disse: olha, tem o teu servo aí que é Jó, é justo e tal, ele é justo, ele é bonzinho, porque ele é rico, tira tudo dele para ver. Deus disse: não, tire tudo que ele tem, mas nele você não toca. E Jó passou por aqueles percalços tão grandes, e Deus depois ele faz grandes feitos e restitui a Jó tudo aquilo que ele tinha perdido. Então nós não podemos esquecer, irmãos, que o nosso Deus ele é absoluto, ele é soberano. Não seremos vencidos pelo inimigo de nossas almas, porque o nosso Deus é Senhor sobre todos. E nós devemos entender que nessa batalha espiritual que nós temos que nos fortalecer no poder, na força do Senhor. Faça isso, porque esta luta, meus irmãos, ela é constante, ela é terrível. O apóstolo Pedro diz na sua escritura que o diabo ele ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. O Senhor Jesus nos alerta nos evangelhos dizendo que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas nós precisamos nos fortalecer no poder do Senhor nesta batalha contra o mal. Mas o segundo ensinamento que a palavra de Deus nos traz nesse texto da carta aos Efésios é que precisamos nos firmar contra as estratégias do mal, contra as ciladas do mal. Leia comigo o versículo 11 e o versículo 12. Revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo agora apresenta a razão para nós nos fortalecermos no Senhor. Ele diz: olha, a nossa luta não é contra carne ou sangue, a nossa luta não é contra o homem físico. A nossa luta, ela é espiritual. Precisamos lutar contra as forças espirituais. E como eu havia dito anteriormente, não é olho ungido, não é fazendo pantomimas que a gente vai vencer isso. É nos fortalecendo no Senhor. É entendendo que Deus, ele é o Deus soberano. E a gente olha ali para a Escritura Sagrada e vê que ali o arcanjo, Miguel, não é isso? Quando ali naquele ato do corpo de Moisés, ele diz: olha, o Senhor te repreenda. Aquele anjo santo, sem pecado, ele não disse: olha, eu faço, eu aconteço contigo, eu te repreendo, eu te ordeno. Não, ele disse: o Senhor te repreenda. Essa é uma lição que a palavra de Deus traz para nós. Devemos, irmãos, ficar firmes. E ficar firmes contra as ciladas do mal é tomar essa armadura de Deus. E aí a gente vai entender
O que Paulo quer dizer com isso, com a armadura? Então, veja que nesse versículo 11, ele diz: vistam-se com a armadura de Deus, para que fiquem firmes contra as forças espirituais que são danosas. Devemos lutar contra as ciladas do diabo. O diabo, a palavra diabo significa acusador, tentador. Ele é aquele que é o pai da mentira. Ele é aquele que nos tenta. Ele é também caracterizado pela palavra de Deus como a serpente, o dragão, a grande serpente. Ele é um inimigo voraz. O que quer dizer a armadura? Né? Então, a primeira vez que li esse texto, que diz: a armadura de Deus, revestido de toda a armadura de Deus. O que significa armadura? A palavra grega, panóplia, significa uma vestimenta completa, que inclui escudo, espada, lança, capacete, grevas e peitoral. É todo o aparelhamento que precisa para enfrentar uma batalha. E aí a gente lembra ali quando Golias estava ali enfrentando o povo de Israel, e Davi foi lutar, e deram a Davi ali, o rei Saul disse: não, toma aqui a minha armadura, coloca essa vestimenta de guerra. E Davi era ainda raquítico, um menino de 17 anos, disse: não, isso aqui não dá para andar com isso, isso é mais pesado do que eu. E ele foi ali apenas com, como é que chama? A funda, não é isso? Que hoje para nós a gente tem um badoque, um estilingue, como alguns falam. Então, Davi diz: olha, tu vens contra mim com lança, com arcos. Ele disse para Golias: mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Nós precisamos não nos colocarmos vestidos com armaduras humanas, com os nossos recursos, não nos revestir da nossa raiva, não nos revestir dos nossos pressentimentos, das nossas angústias, mas da força do Senhor, tomar a armadura do Senhor, toda esta vestimenta completa de proteção que Deus nos fornece contra as ciladas do mal. E o que significa ciladas? Quando nós olhamos para o texto do manuscrito grego, a palavra é metodeia, que significa estratégias, artimanhas de Satanás. Strong diz que são truques, artifícios, arte, malandragem. O Satanás é malandro. Ele tem estratégias, ele muda de estratégias. A gente vê ele sempre agindo com as suas estratégias. Ele tentou tirar Jesus da cruz, ele usou de tantas estratégias, tantos truques, tantas malandragens. Citou a palavra de Deus na tentação contra Jesus. Tentou tirar a vida de Jesus às pedradas pela fúria dos judeus. A gente vê na vida dos servos de Deus aqui na Escritura, ele agindo também ainda dessa forma, usando as suas estratégias, as suas artimanhas. Esse é o seu papel. Ele é pertinente à sua luta. E a gente pode perceber, meus irmãos, que esse inimigo, ele é numeroso. Porque olhe para o versículo de número 12, que diz: porque a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue. É isso que Paulo está dizendo, e ele prossegue dizendo: e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal das regiões celestes. Paulo está dizendo: irmãos, atentem, se revistam da armadura de Deus, porque o nosso inimigo, ele não somente é persistente, mas ele é também numeroso. Ele comanda principados. E a palavra grega arquê significa líder, reinado dos anjos e demônios. Ele tem as suas hostes, ele tem os seus anjos maus. E muitos
cometem erros aí. Vejo muitos irmãos pentecostais, neopentecostais, dando nomes para demônios, está dando esse e aquele. A Bíblia não se preocupou, a Bíblia não fala isso para nós, a Bíblia não revela isso para nós. Então, esses nomes são invenções humanas. O que a Bíblia diz para nós que são principados, é um reinado de demônios, de anjos maus caídos, são potestades. A palavra grega exousia significa poderes, habilidades de fazer, força má, dominadores. A palavra grega cosmokrators significa aquele que tem o poder de dominar o mundo. E aí Paulo diz aqui para nós, lendo no nosso comum português, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Ou seja, ele está dizendo dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal das regiões celestes, que buscam atrapalhar a nossa caminhada. O inimigo, ele é numeroso, ele comanda principados e potestades, ele é o príncipe do mal, ele domina este mundo de trevas. E nós precisamos, meus irmãos, nos revestir da armadura de Deus. É necessário conhecermos o nosso inimigo para também podermos ter uma boa empreita na nossa batalha. Então, sempre num contexto de guerra, é necessário estudar um pouco o inimigo para saber como vai atacar esse inimigo e como poderá se defender desse inimigo. Adolf Hitler, um homem tão cruel, tão perverso, tão maldoso, era psicopata. E os psicólogos, psiquiatras dos exércitos norte-americanos, do exército norte-americano, buscou colocar uma estratégia para que ele se frustrasse e ele mesmo cometesse o suicídio. Então, é necessário a gente conhecer o inimigo para também saber atacá-lo. No livro A Arte da Guerra, Sun Tzu nos diz o seguinte: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não temerá o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Olha só o que diz Sun Tzu: se você só conhece a você mesmo, mas não conhece o inimigo, para cada vitória você terá também uma derrota. Mas ele diz: se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, morrerá em todas as batalhas. Veja que nós precisamos conhecer a nós mesmos e conhecer o nosso inimigo para podermos vencer essa batalha espiritual. Não cometa, meu irmão, o erro de superestimar o inimigo, mas também não cometa um outro erro, um outro extremo, que é de subestimar o inimigo, achando que ele não nos ataca. E há alguns dias conversando com alguém e falava de uma pessoa crente com pouca experiência na fé, e essa pessoa estava se colocando debaixo de um risco de cometer o erro, passando por certos lugares, e é uma pessoa insanamente, não sei nem como caracterizar isso, dizendo: olha, eu não passo por ali porque eu tenho que provar, mostrar que eu tenho condição de vencer aquele pecado, aquele mal. Então, olha, isso daí está agindo, se colocando diante do mal. A palavra de Deus diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Então, essa pessoa estava se colocando diante da aparência do mal, buscando dizer que ela era forte. Então, irmãos, vejam que é necessário tomarmos conhecimento sobre nós e sobre o nosso adversário. O que precisamos é nos vestir da armadura de Deus, nos fortalecendo no seu poder, buscando ficar firmes na presença do Senhor. Se você não estiver firme na presença do Senhor, você não vai vencer a batalha espiritual.
É como disse um Tzu, você vai sofrer, ainda que você tenha uma vitória, você terá uma derrota, e se você não se conhecer nem conhecer o inimigo, você vai ter todas as derrotas possíveis. Mas Paulo traz um terceiro último ensinamento para nós, que para nos revestir da armadura de Deus, precisamos resistir o dia mau. Versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Paulo encerra este ponto do ensinamento sobre a batalha espiritual, de tomar a armadura de Deus nesta luta contra o inimigo de nossas almas, dizendo que é preciso ficarmos preparados para resistir o dia mau. Os dias são maus. Os dias são ruins, os dias parecem cada vez mais piores do que os outros, né? Parecem mais piores que os outros. Sempre que converso com as pessoas, lembro da minha década de 80, quando nasci, e início ali da década de 90, e aí quando a gente olha do final da década de 90 para os 2000, a coisa vai cada vez mais decaindo, piorando. A nossa cultura, o nosso país, está cada vez mais indo à derrocada. As nossas músicas são as piores possíveis. As piores possíveis. Ontem estive em um estabelecimento comercial e a pessoa que sempre me atende lá com muito respeito, né? E eu estava ouvindo uma música de um cantor brasileiro, uma música boa, com letras respeitosas. E eu brincando com a pessoa, você gosta de ouvir, né? Ele é uma música muito boa, tem letra. E aí quando eu saí do estabelecimento, um vizinho estava lá com aquele que coloca, ele não se contenta de ouvir, né? As besteiras que ele ouve, ele tem que botar a caixa de som na porta. E se ele fosse passar, se ele fosse, ele tem que passar de banda, porque ele botou a caixa de som na porta para ouvir um pagode bacana, né? E aí eu falando com os meninos, cunhado, Pedro, olha, sai, estava ali dentro, eu estava ouvindo uma boa música, chego aqui fora para ouvir, desculpe, essa porcaria, né? E realmente, irmãos, a gente está vivendo dias maus. A ação do inimigo na mente das pessoas, destruindo cada vez mais. E Paulo diz, olha, vocês precisam se revestir da armadura de Deus para resistir o dia mau. A batalha espiritual, meus irmãos, não é nada semelhante ao que ensinam incorretamente aqueles que não conhecem, nem se interessam por conhecer a Escritura Sagrada, dizendo que a batalha espiritual é maldição hereditária. Não, porque a pessoa herdou o pecado do bisavô, do avô do bisavô. Não, irmãos, cada um é culpado pelo seu próprio pecado, cada um pagará pela sua própria falta. Não é nada disso. O que a palavra de Deus está dizendo para nós aqui, que o inimigo ele age com forças espirituais. Não é nada que se herda de A, de B ou de C. A batalha espiritual, a palavra de Deus nos diz que ela é contínua. O inimigo ele é incansável. Ele busca a quem ele possa tragar. Revista-se, portanto, da armadura de Deus, para que você seja fortalecido, para que você esteja firme nele, e para que você resista ao dia mau. E é por essa razão que Paulo encerra esse versículo 13 dizendo, ora, depois de vocês terem vencido tudo, ou seja, depois de vocês ficarem fortalecidos na força do Senhor, na ação poderosa de Deus, na soberania de Deus, depois de vocês resistirem às ciladas do inimigo, ficarem firmes contra as ciladas do inimigo, vencendo tudo, vencendo o dia mau,
Depois de tudo isso, Paulo diz: vocês vão ficar inabaláveis. Volta a isso, um tesouro. Conhecer a nós mesmos, conhecer o inimigo para vencermos a batalha. Não conhecer apenas nós e não conhecer o inimigo para nós termos uma vitória e sofrer uma derrota. E não conhecer nem a nós mesmos, nem ao nosso inimigo para sofrermos todas as derrotas. Não, devemos nos fortalecer na armadura de Deus, tomar dessa armadura, para fortalecermos o seu poder, a sua força, para ficarmos firmes contra as ciladas do mal, e para resistir o dia mal, para nos colocarmos de maneira inabalável. Você só vai ficar inabalável quando você se revestir da armadura de Deus. A batalha espiritual, ela existe. O inimigo é perseverante. Ele tem planos, ele tem os seus agentes. É lógico que a gente não vai ficar aqui com mensagens como muitos ficam, param para pregar só o diabo. Não, a gente prega aquilo que a Escritura nos ensina a pregar. Mas a gente precisa dizer o que a palavra de Deus está dizendo para nós. O inimigo, ele existe. A batalha espiritual, ela existe. Ela é perseverante. O inimigo é numeroso. Ele age, ele tem estratégias, ele tem ciladas. Portanto, tenha cuidado. E eu assim termino este sermão, trazendo 3 perguntas para você, para que você reflita, para que esta mensagem seja aplicada ao seu coração. Eu te pergunto: você tem se fortalecido na força do Senhor? Você tem procurado estar firme? Você tem resistido e você tem tomado da armadura de Deus para permanecer inabalável? Reflita sobre essas perguntas, para que a palavra do Senhor seja aplicada ao seu coração. Vamos orar neste momento. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, para que reverentemente você possa orar e pedir ao Senhor: ó Deus, me fortalece, me ajuda a me revestir da armadura do Senhor, para que eu possa ficar firme, fortalecido no teu poder, os teus recursos, não os meus, para que, ó Deus, eu possa ficar firme contra as ciladas do mal, para que eu possa, Deus, resistir o dia mal, para que eu possa vencer as batalhas, para que eu possa ficar inabalável. Ajuda-me, ó Deus, a me conhecer e a conhecer o meu inimigo, para que eu vença essa batalha. O inimigo, ele arde contra nós, ele age, mas ele não merecerá a nossa vida. Na nossa alma ele não toca, mas ele procura agir contra a nossa família, ele procura agir contra a nossa casa, ele procura agir contra a nossa vida, ele procura agir contra a igreja, ele procura derrotar a igreja, destruir a igreja, mas o nosso Senhor disse: as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Olhe nesse momento, vamos orar nesse instante, colocando a nossa vida nas mãos do Senhor. Deus, Pai Santo, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado por esse ensinamento que o Senhor nos trouxe nesta noite, nos ensinando, nos exortando a nos revestir da armadura do Senhor, porque temos uma batalha que não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra os homens, não é contra o nosso patrão, não é contra o nosso chefe, não é contra os nossos senhores, não é contra os nossos professores, não é contra a faculdade na qual estudamos. A nossa batalha espiritual, o inimigo de nossas almas tem agido, tem buscado destruir vidas, tem buscado destruir os bons costumes, a família, destruído a educação do nosso país, destruído
os bons costumes, o respeito, a ordem, o respeito à autoridade. A nossa mídia tem ensinado isso através das suas programações. Ó Deus, o inimigo de nossa alma tem agido contra a igreja, buscando destruir a tua igreja. Homens têm colocado coisas dentro da igreja, inserido elementos no culto que não são elementos que são preconizados, que não são, ó Deus, respaldados pela tua palavra. Ó Deus, ele tem agido com as suas estratégias, com as suas ciladas. Ajuda-nos, ó Deus, a vencermos esta batalha. Ajuda-nos, ó Deus, para que sejamos uma igreja fortalecida no teu poder, uma igreja firme na tua presença, uma igreja que resiste ao mal e que está inabalável diante do Senhor. Nós te glorificamos porque tu és o Deus soberano. Tu és o Deus absoluto, todas as coisas estão debaixo do teu poder, da tua soberania, da tua vontade, Senhor. Nós te louvamos agradecidos. Pedimos a Ti, ó Deus, que traga sobre nós, sobre aos irmãos que estão enfermos, a cura, a restauração. Mas para aqueles que estão enfermos, não fisicamente, não por conta das dores, não por conta das enfermidades físicas, mas que estão enfermos no coração, doentes no coração, doentes na sua mente, nós te pedimos que traga essa cura sobre os nossos irmãos. Restaura, fortalece, traz para eles mais uma vez o vigor, a alegria de estar na tua presença. Nós te pedimos, ó Deus, pela nossa terra, pela nossa cidade, pela nossa nação, pelo nosso estado, e colocamos nas tuas mãos as autoridades constituídas, para que tu possas abençoá-las, para que a nossa terra seja dirigida da melhor maneira possível. Nos dá a tua graça, uma semana de bênção na tua presença. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus assim nos abençoe, que Deus aplique a sua palavra no nosso coração e que todos nós tenhamos uma semana bastante abençoada na presença do Senhor.